Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Você nunca está preparado para tudo na vida. Sempre acredita que algo nunca pode acontecer com você, ou até que certas coisas a vida não te preparou o suficiente. Mas acredite, o sobrenatural nunca ninguém está pronto. Meu nome é Rafael. Eu estava casado com a Isabela há cerca de 1 ano. Eu trabalhava como cobrador de ônibus. Estava animado, constituindo a minha família. A cada pagamento eu comprava alguma coisa, sejam móveis ou eletrodomésticos. E aos poucos nossa casa ia ficando confortável. Infelizmente, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco. A empresa que eu trabalhava iniciou um corte de funcionários. Deram a desculpa de que tinham vendido vários ônibus, e com a redução da frota, algumas linhas iam deixar de existir, e eu trabalhava justamente em uma dessas. E claro, fui desligado da empresa. Por alguns poucos meses eu estava tranquilo, já que eu receberia o seguro-desemprego, mas comecei logo a procurar outro trabalho. Sei que o seguro não ia ser eterno. Passou-se 3 meses e eu ainda não tinha nada em vista. Até que um tio meu me ligou e perguntou se eu estava trabalhando. E eu disse que não. Ele continuou a conversa dizendo que tinha uma proposta de emprego, na cidade em que ele morava. Era uma vaga de vigilante de bairro. Eu trabalharia um dia sim e outro não, além de outros benefícios adicionais. Conversei com Isabela e, como ela também estava parada, concordamos em nos mudar. A cidade onde meu tio morava não era tão longe de onde morávamos. Alguns dias depois, contratamos a mudança, e meu tio gentilmente ofereceu uma casa que ele tinha. Geralmente era para alugar, mas como a casa estava vazia, ele nos ofereceu, e claro, nós aceitamos. Era uma despesa a menos, além de continuar tendo privacidade com a minha esposa. Quando chegamos, Isabela se encantou pela casa, e eu também gostei muito. A casa era bem localizada, era gradeada e parecia ser bem segura. E o mais importante, ficava no bairro em que eu ia trabalhar. Achei perfeito. Economizaria tempo e dinheiro. Além, claro, de sempre ver como estava Isabela. Terminando a mudança, fui logo encontrar meu tio. Botamos o papo em dia e ele me levou até a empresa de vigilância a qual tinha me arranjado a vaga. Chegando lá, me apresentei e recebi todas as orientações do novo trabalho. Eu ia trabalhar à noite, um dia sim e outro não. Eu recebi uma bicicleta para usar nas rondas. Eu pedalaria de noite sempre tocando um apito. Assim a comunidade saberia que o vigia estava passando. Eu era um segurança particular, toque de bairro, e o meu pagamento era feito pela associação de moradores. Como a cidade era pequena e tranquila, eu sabia que ia ser um trabalho fácil. E como arma, eu só poderia usar um cacetete. Em seguida, fui apresentado ao meu colega de ronda. Seu nome era Augusto. Ele disse que a partir daquele momento íamos trabalhar em conjunto, e que caso eu tivesse alguma dúvida, poderia falar com ele. No dia seguinte, eu iniciava meu novo trabalho. Nas primeiras 3 noites, Augusto me acompanhou, me mostrando as ruas e me falando como deveria proceder em caso de assalto ou até invasão domiciliar. Me mostrou até um local de descanso. Na última rua do bairro, tinha uma guarita. Além de poder descansar, também tinha um rádio que eu poderia facilmente fazer comunicação com a central. Ele me explicou que a cada 1 hora eu deveria fazer a ronda, sempre tocando o apito. E se caso nada acontecesse, voltaria para a guarita. A última ronda era às 6 da manhã, e após esse horário eu já estava liberado para ir para casa. Logo, 4 meses haviam se passado. Eu trabalhava alternadamente com Augusto, e graças a Deus nunca nada tinha acontecido. Meu salário era razoável, e isso me animava muito. Estava conquistando mais coisas com Isabela. Já estávamos até conversando sobre ter um filho no ano seguinte. Mal eu sabia que tudo que é bom dura pouco. Chegando o mês de agosto, eu já estava habituado a fazer a ronda.
Com 4 meses de experiência naquele cargo, nunca nada tinha acontecido. Naquele fim de tarde, me arrumei como de costume. Vesti minha farda, peguei minhas coisas, me despedi de Isabela, peguei minha bicicleta e fui para a guarita. Assim que a noite caiu, iniciei minha ronda, e tudo seguia tranquilamente. Lá pelas 2 da madrugada, eu já me preparava para fazer mais uma ronda. Enquanto me preparava, escutei vários cachorros latindo, vindo pela rua que passava ao lado da guarita. Essa rua entrava em uma mata, e conduzia até a zona rural do município. Achei estranho, pois pelo barulho pareciam ser muitos cachorros. E em meio aos latidos, eu escutava como se alguns deles estivessem apanhando. Resolvi então abrir a janela da guarita e ver o que estava acontecendo. Logo, aquela algazarra se aproximou. Eu olhei naquela direção e me assustei bastante, pois na frente dos cães vinha algo muito grande correndo. E passou muito rápido, mas mesmo assim pude vê-lo. Era um bicho muito peludo e corria de 4, como os cães. Sua traseira era mais alta que a dianteira, e ele corria com a cabeça baixada, além de fazer barulhos assustadores. Eles passaram por mim e seguiram rua acima, e logo os perdi de vista. Eu nunca fui um homem medroso, tampouco supersticioso, mas eu sabia que aquilo que tinha visto não era normal. Eu fiquei na guarita por mais um tempo, fiquei me acalmando e me recuperando do susto. Peguei minha bicicleta e fui fazer a ronda com muita cautela. E graças a Deus, não vi mais nada aquela noite. Logo o dia amanheceu e fui para casa. Quando cheguei, meu café já estava pronto e sentei para comer. Isabela percebeu que eu estava muito quieto e calado e perguntou se algo tinha acontecido. Eu contei para ela o que tinha visto. Ela acreditou em mim e me falou que seu pai sempre a contava histórias sobre lobisomens. Ela disse que pelo que eu tinha descrito e vi, até parecia uma dessas criaturas. Ela pediu para eu tomar muito cuidado, pois seu pai dizia que lobisomens eram traiçoeiros. Eu fiquei calado, não sabia o que pensar, mas prometi a minha esposa que teria cuidado. O mês passou bem rápido. Era a última semana de agosto. Como nada mais tinha acontecido, eu já tinha até esquecido aquele ocorrido. Eu fui trabalhar e novamente comecei a fazer a ronda como de costume. Peguei minha bicicleta e ia apitando de rua em rua. Entrei na Rua da Guarita e já me preparava para descansar. Na metade do trajeto, do lado esquerdo da rua, tinha um gapó. Para quem não sabe, gapó é parecido com um manguezal, só que esse em particular tinha mais lama do que água. Quando eu estava passando por essa parte, eu escutei um grito amedrontador. No susto, eu freiei a bicicleta e parei no meio da rua. À minha frente, a mais ou menos uns 50 metros, eu vi aquela coisa. Ele foi saindo da escuridão do gapó devagar e subiu na estrada. Ele ficou em pé como uma pessoa, parejou o ar e olhou em minha direção. Da primeira vez eu não tinha conseguido ver direito, mas agora o via perfeitamente. Os seus olhos se destacavam. Eram amarelos e muito brilhantes. Ele tinha facilmente uns 2 metros de altura, braços alongados e fortes, orelhas grandes e uma cabeça desproporcional. Eu fiquei imóvel vendo aquilo. Eu não conseguia entender como uma coisa daquelas podia existir. Percebi então que ele começou a se abaixar lentamente, enquanto me olhava, ficando de 4 patas. Eu virei a bicicleta e comecei a pedalar o máximo que pude. Olhei para trás e aquilo vinha disparado atrás de mim. Logo à frente tinha uma rua com descida. Eu fui naquela direção para tentar ter vantagem, já que aquela coisa corria muito rápido e logo me pegaria. No fim da rua estava cheio de cachorros. Eu passei por eles muito rápido,
Queria logo chegar em casa, até que comecei a escutar que os cachorros atacaram aquela coisa e estavam brigando com aquele bicho. Eu aproveitei essa oportunidade e pedalei ainda mais rápido, até chegar em casa. Cheguei em casa e parecia que meu coração ia sair pela boca. Eu estava tão cansado que minha cabeça latejava. Meu peito doía muito e minhas pernas estavam dormentes. Isabela abriu a porta e perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Pouco tempo depois, o barulho dos cachorros brigando passou na frente da nossa casa. Assim que me acalmei, contei tudo a ela. Ela me implorou para sair daquele trabalho, mas isso era impossível, já que eu não tinha outro emprego em vista. Quando amanheceu, fui à casa de Augusto. Nesses meses em que trabalhei ali, desenvolvi uma grande amizade com ele. Então pensei que deveria avisá-lo. Contei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu avisei para que tomasse cuidado em suas rondas. Eu nem tinha terminado de falar e ele começou a rir, me chamando de frouxo e medroso. E com certeza o que eu tinha visto era um cachorro e que minha mente tinha me pregado peças. Eu insisti, mas ele me ignorou e mudou de assunto, e disse que aquilo era o cansaço. Passaram-se várias semanas e nada mais aconteceu. Certo dia, recebi uma ligação da esposa de Augusto, por volta das 10 da manhã. Ela perguntou se ele estava na minha casa, e eu disse que não. Ela continuou dizendo que Augusto não tinha voltado do trabalho, e que ela estava realmente ficando preocupada. Eu disse a ela que ia me arrumar e ia ao seu encontro, para que pudéssemos procurar Augusto juntos. Fomos até a guarita, mas nem sinal dele. Andamos pela vizinhança perguntando para os moradores se alguém o tinha visto, só que ninguém sabia dar notícias dele. Alguns moradores comentaram que só ouviram o apito cedo da noite e que depois não o ouviram mais. As autoridades foram acionadas e as buscas por Augusto tinham começado. 2 dias depois de seu desaparecimento, novamente recebo a ligação da mulher de Augusto. Ela estava chorando muito, e ao ouvir seu choro, tive certeza que algo ruim tinha acontecido. Mesmo alterada, ela me pediu que fosse até o local que tinham encontrado supostamente o corpo de Augusto. O corpo precisava ser reconhecido, e ela não queria ir sozinha, já que não tinha família na cidade. Eu falei para Isabela o que estava acontecendo. Me arrumei e logo saí. Chegando no local, era justamente aquele gapó, que ficava na Rua da Guarita. Olhei o corpo do meu amigo e fiquei horrorizado com aquela cena. Seu corpo estava a vários metros da estrada, no meio da vegetação alta, e só foi encontrado devido ao odor. Quando tiraram seu corpo, ou o que restava dele, pude ver a situação em que estava. Aquela cena foi muito triste. A esposa de Augusto só chorava, enquanto olhava para o estado do corpo de seu marido. Suas roupas estavam rasgadas, seus membros estavam quebrados. Uma das mãos estava faltando e seu abdômen estava perfurado. Apenas o rosto estava intacto. Começamos os procedimentos fúnebres. As autoridades e a perícia local deram como causa da morte ataque de animal selvagem. Falaram que era incomum, mas às vezes, devido à fome, os animais invadiam a cidade e atacavam as pessoas. E um dos técnicos até comentou que aquilo era um ataque de onça. Eu fiquei calado só ouvindo. Era tudo muito plausível, já que tinha uma grande mata ali perto. Mas eu sabia a verdade. Uma onça o teria devorado, mas Augusto só foi morto, com requintes de crueldade. E apesar das mordidas por todo o corpo e da mão faltando, não parecia que algo tinha se alimentado dele. Passei mais alguns dias trabalhando, mas finalmente segui o conselho de Isabela e naquele mesmo mês pedi dispensa do meu serviço de vigilante. E felizmente logo arrumei trabalho num supermercado. Eu ganhava menos, mas pelo menos não me arriscaria tanto. Apesar de tudo que aconteceu, continuei morando na mesma cidade. Eu e Isabela tivemos nossa primeira filha, e nossa vida tem sido muito tranquila desde então. Mas de tempos em tempos, acordo no meio da noite, ouvindo os cachorros latindo, como se estivessem correndo atrás de algo pela rua. E eu sei exatamente o que é. Obrigado por chegar até aqui.
Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.